Amém. Esses dias, meditando, qual seria a palavra, que para trazer, para compartilhar com vocês, há um tempo atrás, eu ouvi sobre algo sobre conhecer a Deus. Isso vem mexendo comigo nos últimos dias, ao ponto que Deus tocou no meu coração por essa palavra. E várias perguntas foram feitas ao longo dos dias, especialmente sobre quando nós falamos que nós conhecemos a Deus, isso tem uma profundidade muito grande e também uma grande responsabilidade. Porque nós, muitas vezes, falamos isso da boca para fora. Enquanto pessoas, enquanto humanos, enquanto cristãos, enquanto até mesmo igreja. E você pode dizer assim, não, Vantos, mas eu não estou mentindo quando eu digo que eu conheço a Deus. Mas, dentro dos textos que eu li essa semana, me trouxeram muitos questionamentos, confrontamentos. Será que nós conhecemos realmente a Deus? Ou nós ouvimos falar de Deus? Esse conhecer a Deus, ele implica em muitas outras coisas, além de nós falarmos, pensarmos, e eu não sei o que vem à sua mente quando você fala em Deus. Então, se eu perguntasse a vocês conhecem a Deus? Vocês responderiam o quê? Sim. Por quê? Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês, viu, pessoal? Eu gosto muito que a igreja participe, então vocês podem falar alto quando eu falar. Eu vou citar alguns exemplos aqui de coisas que nós não conhecemos, que nós podemos estudar sobre, entender bastante sobre, mas nunca vamos poder, de fato, falar porque nós não experimentamos. E eu vou falar alguns exemplos de alimentos, para começar, tá bom? Então, alguns alimentos é bem comum a nós, Nós, como um bom nordestino, temos uma culinária rica, variada, diversificada e muito gostosa. Então, nós poderíamos citar alguns alimentos que vocês poderiam descrever qual o sabor, com propriedade, afinal, vocês já experimentaram. Então, todo mundo aqui já comeu o baião de dois? Já, Então, vocês poderiam falar o quê sobre o baião de dois, se eu perguntasse a vocês? Vamos lá, pode falar alto, palavras aí alto. É maravilhoso, mas qual o sabor? Baião de dois. Parece óbvio, Assim, mas como assim que tu pergunta? É baião de dois. Mas se nós fôssemos explicar para alguém do sul que nunca ouviu falar em baião de dois, o que vocês falariam sobre o baião de dois? É prático. Melhor ainda, quais são os ingredientes que vão no baião de dois? Vamos lá. Feijão, arroz. Aí se ele disser assim, mas feijão e arroz? Por que não comer separadamente? E arroz. Aí alguma coisa vocês colocam para ficar mais gostoso, o quê? Poderia ser, vamos lá. Queijo, fica muito bom, Bacon. Toicinho, é bom? Toicinho, muito bom, vamos lá. Então vocês conseguem visualizar e conseguem, talvez até salivar, algumas coisas. Vamos lá para outra coisa. Algum alimento mais da nossa culinária também, e que vocês poderiam... Cuscuz, pronto. Alguém citou o exemplo de cuscuz, Não foi nem eu, foi alguém aí da plateia, da igreja, da turma. Então, vamos lá. Então, o que é o cuscuz? Alguém de fora não conhecesse e vocês tivessem que explicar o que é o cuscuz. Vamos lá. Um farelo amarelo, mas tem gosto de quê? De milho. Mas como é que serve o cuscuz? É quente, frio? Como é? Com manteiga. Aí como é que prepara? Joga na... Hidrata, aquela farinha. Isso aí eu me lembro. Aquele é gostoso.
É prático. Então, vocês estão indo muito bem. Até agora, né, vocês estão conseguindo descrever as coisas, né, com muita propriedade. Vamos lá, um outro terceiro mais da nossa culinária, carne de sol. Carne de sol é gostoso? Vocês conhecem? Então vamos descrever o quão saboroso é a carne de sol. Vamos lá. Salgada. Mas por que carne de sol? Não, perfeito. Então, mas vamos lá, me ajudem. Ela é dura. Dura. Aí come com o quê? Mistura com qualquer coisa. Com baião, com cuscuz também é bom. Farofa. Pronto. Percebe o que é conhecer alguma coisa? É exatamente o que nós acabamos de fazer. Nós visualizamos, nós conseguimos falar com detalhes, criar uma lista, podemos falar com o que combina, como se prepara. Isso é conhecer algo. É porque você está citando exemplos de comida. Agora eu vou citar um exemplo que talvez aqui alguém nunca comeu. E eu também não comi. Mas vamos falar sobre isso. Alguém aqui já comeu caviar? Pronto, então alguma coisa que ninguém comeu. Eu também não, pessoal. Mas assim, eu andei estudando algumas coisas e a Amor fala que eu sempre tenho alguns conhecimentos que uma hora ou outra é útil para alguma coisa. Assim, né? Em alguma conversa mais descontraída, eu lembro de algumas informações. A Amor pergunta, como é que tu sabe essas coisas? Então vamos lá. O caviar, o verdadeiro caviar, ele é uma ova de um peixe, só que não é qualquer peixe. O peixe que você tira, o verdadeiro caviar, é chamado esturjão. Esturjão é um peixe pré-histórico que vive aqui na Terra muito antes do ser humano. Então é um peixe especial. Por quê? Para ele conseguir ter a ova, ele vai de 60 anos a 100 anos para conseguir encontrar um macho e aí conseguir criar se preparar para a sua desova. Então, aos 60 ou 100 anos, esse peixe que é muito especial, é muito raro, ele fica em uma região ali entre Ásia e Europa, mas assim no mar Cáspio, chama, muito difícil, em águas frias, profundas. Então é um peixe especial, raríssimo. Então, ao descobrir isso, começaram a extrair dele, a ova desse peixe é muito especial, então ela é colocada num processo rigorosíssimo para se criar então o caviar, que é acrescentado ao sal, embalado com uma série de problemas. Então, a produção de um caviar ele pode levar até 10 anos para chegar no resultado final. Alguns produtores, né, começaram a criar em piscinas, né, criatórios, para se ter um pouco mais desse peixe, que é muito difícil. Em alguns lugares foi proibida a caça, porque estava em extinção, devido ao seu alto valor de comércio. Só que, recentemente, né, existem alguns tipos, né, o caviar, ele é preto. Alguém viu alguma foto? Ele tem uma ova preta, porque o peixe esturjão, existe o peixe preto, e a ova vermelha é um esturjão rosa, e o mais raro de todos e o mais caro de todos é o esturjão albino, que coloca seus ovos brancos. Para vocês terem noção, essa ova, esse caviar, é vendido a uma latinha, parece aquela latinha de Vic Vaporub. Tem? Pronto. São 32 gramas de caviar. E o caviar chamado ouro branco, esse é o mais raro, ele é vendido a quase 900 mil reais o quilo. Então, 32 gramas dele vai dar por volta de 24 e 30 mil dólares. Em dólares, na verdade. Então, nós não conhecemos. Não é verdade? Eu não faço ideia de quão saboroso ou deve ser ou não deve não ser. Por que eu trouxe esse exemplo, gente?
Porque vocês perceberam que eu trouxe alguns detalhes, algumas informações sobre o que é e sobre como se produz o caviar, só que eu não sei que gosto tem. Eu não consigo descrever se ele é cremoso, se ele é pastoso, se ele é firme, mole, duro, salgado. Salgado eu sei que é porque é acrescentado sal. Mas e aí por isso que o peixe ficou altamente, ele ficou muito, está muito, em alguns lugares está quase em extinção, porque ele tem ele é muito, tem 25 mil espécies desse peixe, mas ele é um peixe extremamente raro, e ele demora muitos anos para colocar os ovos, né? E um detalhe, pessoal, infelizmente essas ovas dele é tirada com ele vivo, para manter a qualidade do. Então assim, é um processo também que os ambientalistas caem muito em cima, porque então, a equipe altamente, parece você olhar em um lugar onde se produz, parece uma clínica, as pessoas são todas rigorosas, os utensílios utilizados são de aço inox, são lavados em vários instantes, luva cirúrgica, máscara, é um negócio altamente. E esse que eu falei, por último, um detalhe que eu esqueci, ele tem alguns fios de ouro comestível de 22 quilates. Foi acrescentado na iguaria. Então é algo que é muito raro. Eu falei isso, irmãos, porque eu vou já chegar no que eu quero para vocês, mas assim, nós falamos que conhecemos a Deus, mas com qual profundidade nós conhecemos nosso Senhor? Com detalhes, ao ponto de que eu tenho intimidade, que eu tenho propriedade para falar, mas então eu sei de Deus como eu sei do caviar. Eu tenho informações sobre o caviar, eu sei até alguns preços que eu pesquisei, mas eu não consigo saber que gosto tem, porque eu nunca comi, nunca experimentei. Talvez a nossa relação para com Deus seja como a nossa relação para com o caviar. Agora vocês têm as informações que eu trouxe, mas ainda assim vocês não conseguiram sentir o gosto. Eu vou falar de um cara que teve um contato com Deus, que é uma história muito famosa, que está em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou trazer esse texto, depois eu vou rodar por alguns versículos para que nós possamos aprofundar um pouco mais do que é conhecer a Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel está vindo a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá até Faraó e tire o povo, os filhos de Israel, do Egito?
e disse: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires terão este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou e a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Por enquanto até aqui, meus irmãos. É um texto muito conhecido, falando da história de Moisés, que é um momento que tem filmes, né, reproduções aí de desenhos diversos, né, sobre esse momento em que Moisés conversa com Deus por meio daquela sarça, né, daquele arbusto ali pegando fogo e não se consumia. E a voz de Deus dizendo: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Aqui está um encontro profundo, algo miraculoso, para muitos, para algumas pessoas, algo como se fosse uma história, como se fosse um conto, como se fosse algo figurado, mas, na verdade, Deus encontra Moisés, porque Deus tinha algo grandioso para a vida de Moisés, e Moisés estava ali, ouvindo a voz de Deus por meio daquela sarça, esse encontro profundo. E aí Deus se apresenta para Moisés dizendo que ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E Moisés, ele começa: não, mas espera aí, Senhor, mas vão me perguntar quem foi, quem é. Ele diz: eu sou o que sou. O eu sou está te enviando. Deus se apresenta diante de Moisés. Por que esse texto, irmãos? Por que eu falei de uma história sobre conhecer algo? Nós falamos de coisas que nós conhecemos e falamos depois de algo que nós não conhecemos, e nós falamos sobre conhecer a Deus. Eu me questionando, né, profundamente, será que nós conhecemos a Deus de ouvir falar, meu Deus? Quem é Deus para mim? Será que Deus precisa se apresentar constantemente para nós, dizendo quem Ele é, nos lembrando quem Ele é, o que Ele fez, para que nós possamos ativar nossa memória sobre quem é Deus, e não aquele que nos contaram, as histórias que nós ouvimos, os filmes que nós assistimos, mas, de fato, eu ter o meu encontro, você ter o seu encontro pessoal, intransferível com Deus. Aquilo que a relação que você possui ou não possui com Deus, ela é uma relação única e intransferível. Ninguém pode sentir o que Moisés sentiu aqui. Ninguém sentiu, ninguém teve essa experiência que Moisés teve. Nem eu nem você temos a mesma experiência com Deus, mas Deus é um Deus que se torna pessoal na tua vida. Só que eu posso falar do Deus da minha vida, mas eu não consigo falar no que Deus tem feito na tua vida, porque eu não sei com profundidade você tem se achegado ao Senhor. E aí nesse texto, em Tiago 4, ele fala, 8 versículo fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É profundidade. É algo que nós podemos pensar, dizer: nós falamos sobre evangelismo, falamos sobre evangelizar, sobre falar sobre Deus, mas falar o que sobre Deus? No começo da minha caminhada, eu me incomodava bastante. Porque muitos dos que eu conheciam, que estavam na igreja, tinham um passado muito desastroso, né? E tinham histórias maravilhosas para contar na pregação, no púlpito. Eu ficava: mas por que eu vou contar? Eu nunca vivenciei nem um terço do que as pessoas vivenciaram. E começava a me questionar que eu precisava ter as minhas próprias experiências.
As pessoas diziam que oravam e conseguiam tal coisa, que oravam por um milagre, o milagre aconteceu, que Deus transformou a vida delas, que as vidas delas eram um inferno e passou a ser encontraram uma mudança drástica. Mas será que isso é para mim? E eu acreditava naquilo, de verdade. Só que por muito tempo, eu contava para as pessoas, quando eu evangelizava, dos exemplos que outras pessoas me davam. Posso dizer, cara, Bruno, eu conheço Bruno, Deus fez uma obra milagrosa na vida de Bruno, cara. Deus pode fazer na sua também. E aí começamos a terceirizar, né? Ou ser apenas esse portador de uma notícia que foi dada a outra pessoa. Que tem a sua profundidade. Até falando com o famoso semana sobre isso, e como era antigamente, né? Quando precisava chegar uma mensagem até um outro lugar, existia uma seleção ali dos melhores cavaleiros, né? Quem era mais rápido, o melhor cavalo, e a pessoa colocava, o rei mandava o cara, vá lá e diga essa notícia, e a pessoa saía disparada, às vezes mais de um dia, 2, depende da distância, cavalgando ali em alta velocidade para trazer uma mensagem. E às vezes ela tinha que esperar a outra pessoa responder para trazer de volta. Isso às vezes demorava dias. O cara era a profissão dele, ele era apenas um mensageiro. E às vezes quando ele não morria no caminho, porque às vezes as pessoas interceptavam a mensagem, né? Matava, para não chegar, quando a notícia era muito ruim, né? E nós começamos a ser mas a palavra do Senhor fala que o Evangelho é a boa notícia. É a boa nova, não é verdade? Só que a boa nova contada por quem vive a boa nova, ou quem viveu. E aí nós, depois de alguns anos de igreja, nós começamos a achar que o fato de nós participarmos da igreja assiduamente, ela é a única coisa que, e é muito importante, claro, mas que é o bastante. E as pessoas vão lá fora, vão achar que pelo fato de eu fazer parte de uma igreja há muitos anos, elas vão se convencer que elas estão erradas e precisam ir para a igreja. Só que não é assim. Na verdade, hoje se fala muito, né, na linguagem de Instagram, da storytelling. Você já ouviu falar sobre storytelling? É a arte de contar histórias. Então, no Instagram, para você alcançar o máximo de pessoas, você tem que criar o que a gente chama de storytelling. Contar histórias. O stories do Instagram é feito para isso. As pessoas gostam de assistir novelas, né? Então, você falar o que acontece na sua vida, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É um storytelling. Mas não é toda forma, tem um sentido. Contar a história para alcançar um público, para que esse público vire seu cliente, se for o caso, né? Se você quiser vender alguma coisa. Mas, contar histórias. Mas, na verdade, isso não é nada de novo. Não é inventar a roda. A humanidade sempre contou histórias. Inclusive, a palavra do Senhor foi perpassada de geração em geração pela boca, né? De maneira oral. Mas, apenas ouvir esse monte de informações que eu falei aqui sobre o caviar, e poderia falar sobre outros alimentos caros que nós não conhecemos, sobre coisas que nós não vivemos, e não é para nos sentirmos humilhados porque nós não vivemos isso, mas na verdade, irmãos, é para que nós entendamos que se não vivemos, nós podemos e precisamos viver. E se nós esperarmos algo mirabolante, talvez você tenha esperado pela sarça ardente na sua vida. E aí um texto, né, que até a gente compartilhou recentemente, acho que o irmão Dudu também citou sobre ele, que é sobre a oração, lá em Mateus 6, que fala, quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore a seu pai em secreto. E o seu pai que vê, te recompensará. Esse texto nada mais é, para mim, né, claro, que demonstra intimidade com Deus. Percebe o storytelling? Quando você orar, vá para o seu quarto. Aí você abre a porta, entra, fecha a porta,
se ajoelha ou senta. Não sei como você ora no seu quarto. Às vezes, eu até falei, a gente compartilha da mesma coisa, amor, porque antes eu costumava orar de joelho na cama, só que eu dormia. E aí não dava certo. E eu dormia numa beliche, né? É muito perigoso. Então tem que mudar a estratégia, né? Se você dorme, então muda a estratégia. Mas então assim, você tem uma relação com Deus ao ponto de que você, essa intimidade, você consegue contar com detalhes, né? Você conta as histórias, porque você está inserido totalmente nelas. Você não é apenas o portador da notícia de outros, mas você é um protagonista também, ou coadjuvante, né? Mas você faz parte daquilo ali, e você conta com detalhes, porque você tem vivido isso. Eu separei alguns textos, meus irmãos, que eu queria que você, até a ajuda de vocês, vou citar alguns textos aqui que vocês podem me ajudar. Então, vamos lá. Vou pedir que alguém possa abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aí uma outra pessoa, por favor, pode abrir em Salmos 119, versículo 105. Amém? Não confundiram? Uma pessoa, 2 Timóteo 3, 16 e 17. A outra, Salmos 119, 105. Vamos lá, mais pessoas participando? Vou dar outro. Hebreus 4, 12. Vamos lá, quem pegou aí 2 Timóteo, pode ler bem alto aí para a gente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Amém. Eu separei esse versículo só antes da gente continuar, para falar sobre, a gente fala a relação com Deus, de conhecer a Deus, mas como é que nós conhecemos a Deus? É por meio de quê? Da palavra. E aí a gente quer às vezes inventar outra moda, mas vamos para aquilo que é comprovadamente, né, acertado, que dá certo, que é a palavra. Por isso que eu separei alguns textos que vão falar sobre a palavra de Deus. Aí, Salmo 119, quem pegou? Amém. Hebreus. Amém. Vai ter mais alguns, mas eu vou só voltar aqui para... Irmãos, então, se nós conhecemos a Deus por meio da palavra, então é ilógico, né, se há uma necessidade de conhecer a Deus, e a gente reconhece essa necessidade, e nós sabemos a receita, que é ler a palavra, e é ilógico que nós não fazemos. Concordam comigo? Se para conhecer alguém eu preciso, né, me aproximar dessa pessoa, me relacionar com essa pessoa, ter alguma canal, né, para que eu possa conhecer mais aquela pessoa, e eu não utilizar desse canal, desse método, eu não vou conhecer aquela pessoa jamais. Assim é com Deus. Se existe uma palavra que é colocada para nós e que ela nos aproxima do nosso conhecer a Deus, mas lembre-se, não é apenas conhecer de texto e de história, algo didático e algo da letra apenas, né? Mas tem a ver com profundidade, se aprofundar. Então, a palavra de Deus, quando o André leu que é de Hebreus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes, capaz de cortar, penetrar até
ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, profundidade. A palavra de Deus, ela não se encaixa em ser raso, mas ela se encaixa em profundidade. E aí tem um texto que eu separei, que eu vou até... É um texto que lá em Lucas 22, que mostra muito um exemplo para nós. Né? Ali aconteceu a última ceia, né? E Jesus se afastou para o Monte das Oliveiras, né? Onde ele costumava fazer isso para orar, e os discípulos o seguiram. Lucas 22, né? Aí fala lá no versículo 40 e diz: quando chegou naquele lugar, disse-lhe Jesus: orai para que não entreis em tentação. E aí Jesus se apartou, aí mais ou menos uns 30 metros, e disse o pessoal orar, né? Quando Jesus voltou, o que aconteceu? Estavam dormindo. É um exemplo muito, muito prático, né, e muito claro daquilo que nós construímos em termos de relação com Deus. Você pode dizer: não, mas eles estavam cansados, cara. Você vai julgar o cara porque ele dormiu? Você já orou e dormiu várias vezes. É verdade. Só que isso demonstra muito da profundidade que Jesus coloca. Ele acompanha Jesus e diz: ora aqui para vocês não caírem em tentação. Aí Jesus se afasta para ter a sua intimidade com Deus. Quando Jesus volta, está todo mundo dormindo. E aí nós caímos naquela coisa de que nós, quando vai para a intimidade, quando afunila, quando aproxima, quando exige compromisso, comprometimento, quando exige atenção. Porque um relacionamento, né, duas pessoas que se amam, ela vai a um nível de intimidade e profundidade, porque ela exige cada vez mais comprometimento, exige cada vez mais respeito, proximidade, conhecer no outro, exige entregar-se, né? E não existe relação com Deus para você chegar e dizer que conhece a Deus, eu dizer que conheço a Deus, se não existir intimidade, essa renúncia, essa busca, esse aproximar-se, assim como o Tiago fala, a chegar-se a Deus. Por meio da palavra, e aqui no exemplo de Jesus, por meio da oração. Para não cair em tentação. E aí nós temos que decidir o que nós queremos na nossa vida. Será que nós queremos continuar aqui na igreja do Muriti, por mais, seja lá quantos anos forem, se Deus permitir, até a volta de Cristo, sem conseguir experimentar mais, sabendo que nós podemos mais? A gente estava conversando muito sobre isso ultimamente, amor, sobre os comportamentos, temperamentos das pessoas, né? E aí é muito legal conhecer sobre isso, que você vai entendendo mais sobre a outra pessoa, né? Quem é fleumático, né? Amor, me ajuda mais. Quem é colérico, né? Sanguíneo e qual é melancólico. Aí você vai conhecendo esses comportamentos, faz sentido, e agora você consegue aprofundar na relação com o outro, e você entende algumas coisas porque você buscou mais conhecimento. Nós sempre achamos que respeito, quando fala assim sobre respeitar a palavra de Deus, respeitar a reverência, né? Nós achamos que é algo assim de seriedade, no sentido assim de que eu tenho que me portar de uma maneira. Só que respeitar a palavra do Senhor tem a ver com... Sabe a origem da palavra respeito? A estrutura da palavra, ela significa olhar para trás. E quando eu fiquei sabendo sobre isso, isso não tem nada a ver com o que nós associamos respeitar. Sabe qual é respeito? Tem a mesma origem da palavra retrospecto. Olhar para trás novamente. O que significa isso? Quando eu respeito, eu olho para a história. É impossível respeitar algo ou alguém se eu não olhar para trás.
E nós achamos que é o contrário. Talvez eu respeito porque a pessoa... ela merece respeito. Mas por que ela merece respeito? Quando nós olhamos para a história de Deus para com o povo, quando nós olhamos para a relação de Deus para com o povo, aquilo que Deus fez para comigo, para com você. O texto fala de Salmos, que Deus me tirou os pés, tirou do lamaçal, né? Tremedal de lama, e me colocou os pés sobre uma rocha. Está aí bem colocado o que significa respeitar. Por quê? Deus me colocou, tem a ver com, me tirou, tem a ver com o passado. Da onde? Da lama, do pecado, e me colocou aonde? Sobre a rocha, a ver com o presente e a perspectiva de futuro. Deus fez algo, me olhou para trás e não me afundou ainda mais na lama, mas Ele me retirou dali. A relação para com Deus tem muito disso. Então, se você respeita a palavra de Deus, se relacione com Ele, olhe para o que Ele fez por você, irmãos. Assim é com os casais. Se você respeita sua esposa, seu esposo, porque você olha para trás, tudo que aquela pessoa já fez por você. O que ela significa, o que ela representa, tudo que a igreja já proporcionou, mas sobretudo, irmãos, a palavra de Deus, ela marca profundamente a nossa vida, e o texto é bem claro que ela é capaz de penetrar e dividir a nossa alma e espírito. Tem a ver com profundidade. Jeremias 29:13 fala: vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo... Irmão, trouxe esse texto aqui, mas foi em outra... foi em Jeremias, se você conseguiu trazer esse texto, porque tem também em Deuteronômio, fala sobre isso. Deuteronômio 4 fala: então dali buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Eu acho, quando a Bíblia fala sobre isso, ele dá uma ênfase, né? Todo o teu coração e toda a tua alma, quer dizer, tudo seu, tudo que tem a ver com toda a sua estrutura física, mental, psicológica, emocional, espiritual, está colocada nisso, sem deixar uma parte. É tudo, absolutamente tudo. Sua mente, sua voz, seus pensamentos, sua estrutura, seu caminhar, seu falar, tudo. Não existe uma relação com Deus onde apenas uma parte da vida participa ou faz parte de Deus e uma outra não. Quando nós resolvemos tirar uma área da nossa vida para que nós mesmos coloquemos, né, a nossa vontade, então quer dizer que não está tudo. E tudo é tudo. 100%. É fácil? Não. Para conhecer, significa dedicar aquilo que nos é mais precioso, que é o nosso tempo. Só que o nosso tempo, ele é fracionado em diversas coisas, especialmente nos dias de hoje. O que mais toma o teu tempo, a tua vida, a tua mente, a tua estrutura física, mental, psicológica. E se você for olhar bem, não é Deus. Antes fosse. E você pode dizer: não, mas eu tenho minhas coisas, né? É claro que você tem suas coisas. E aí eu lembro, né, da grande frase, né, a frase famosa de Lutero, que diz: quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais eu oro. Quando o meu dia é muito cheio, eu tenho mais coisas para fazer, aí que eu dedico mais tempo para orar. Claro que na prática é muito difícil. Porque nós temos agendas, horários, temos compromissos, são importantes, né? Temos diversas coisas. Só que quando Moisés se aproxima da sarça, e a voz: Moisés, retira tuas
sandálias. Isso tem um significado tão profundo, meus irmãos. Porque ele não é apenas o ato de você tirar a sandália, isso até em algumas culturas, né, indianas, muitas pessoas que dedicam à meditação, às vezes nem chinela usa, né, fica descalço. Mas ele tem um significado muito profundo. Tem que significa, sabe o quê? Se você veio com pressa, meu irmão, pode ir embora. As sandálias, né, não eram havaianas, né, que a gente tem, né? Que você tira e coloca, né? Então, existia um desatar, né, das sandálias. Mas é rápido. Sim, mas significa muito. Significa você se abaixar, desatar suas sandálias, deixar num canto e você pisar descalço naquele lugar que é santo. Sem pressa, mas para ouvir o que Deus tem para falar. E pode ser rápido, mas pode, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, se nós temos pressa, é melhor nem nós nem começarmos. Não estou dizendo que orações rápidas não importam, não é isso. Mas entra no teu quarto, fecha a porta, sabe esse entre aspas, ritual, né? Não é um ritual, mas significa muito para você e para Deus. Então, conhecer. Então, quando alguém diz assim, você conhece a Deus? Aí você vai dizer, como vocês falaram sobre o baião de dois, sabe? Vocês falaram sobre cuscuz, sobre a carne de sol. Claro que são exemplos, né, muito simples do que é a grandiosidade do Senhor, mas diz muito, porque nós podemos detalhar como é preparado. E eu lembrei de agora, gente, talvez muitos não conheçam, assim, né, quem me conhece, sabe que eu sou fã de Dragon Ball Z, né? Então, assim, desde pequeno, amor, sabe, enfim. E quem gosta de anime, né, seja lá qual for. Mas eu queria só tem um trecho em um dos episódios que significa alguma coisa que eu queria falar para vocês. Quem acompanhou a saga, tem um episódio do Dragon Ball Super que tem o Bills, que no anime é o deus da destruição. Ele vem para destruir a Terra e tudo mais, e ele não pode ser irritado, né? Porque se ele se irritar, ele destrói tudo, sem dó e sem piedade. Então todo mundo fica ali naquela coisa para agradar, ele se apaixona muito pelas comidas da terra, né? Estou contando aqui uma fração. Só que ele pede, alguém fala sobre pudim, e ele começa a imaginar o que seria o pudim e fica louco, né? Querendo comer o pudim. Só que todos os pudins estavam na mesa do Majin Buu, e o Majin Buu come tudo. E ele começa a bater no Majin Buu como se tivesse... E vai destruir tudo, vai acabar com tudo, com o mundo, porque vocês têm o pudim todo o tempo. As frases dele. Eu não tenho. Eu não conheço. Eu não consigo dizer se é doce, se é macio, se é cremoso, se derrete na boca. Sabe por quê? Porque você comeu tudo. Eu nunca vou conseguir saber. Frases do anime. Fecha parênteses. O que tem a ver com isso, irmãos? De novo. Ele nunca vai conseguir descrever aquilo porque acabou. Nós corremos um sério risco de nós não conseguirmos descrever o que é a presença de Deus. Buscar a Deus enquanto se pode achar. É doce, é salgado, é cremoso, é pastoso, derrete na boca, tem um toque amargo, adocicado, muito doce, arripuna, né? Esse detalhe somente é possível quando nós conhecemos, experimentamos. E aí temos propriedade para falar. Sei que citei exemplos diversos, espero que vocês tenham entendido, mas tudo para chegar da profundidade do que é conhecer. Em Salmos 9, 9 e 10 fala: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido,
um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. É impossível você confiar em quem você não conhece. Se você encontrar um estranho na rua e ele te oferecer alguma coisa, o que as nossas mães, nossos pais ensinam? Não aceite. Por quê? É um desconhecido. Um convite, alguma coisa para comer, nada de estranhos. É o que minha mãe sempre me ensinou. Por quê? Você não conhece. Então, você não pode confiar em um Deus que você não conhece. É da hipocrisia nós falarmos isso. Confiar implica antes. Pelo contrário, eu confio porque eu conheço e sei da procedência, né? Salmo 119, 2 fala: bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos, que buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos teus caminhos. Guardam os teus testemunhos. E aí, para nós chegarmos na reta final, irmãos, em conhecer também implica algumas obrigações, que para quem conhece, para quem ama a Deus, acaba sendo natural, que é guardar os testemunhos do Senhor, mas não tem a ver com guardar para si, mas contar a boa nova. E aí sim, eu consigo contar, porque eu tenho convicção, que tenho certeza. E é um texto que fala muito sobre isso, é quando Paulo fala o quê? Ainda que um anjo descesse, me apresentasse um evangelho que não fosse esse, ele é muito duro, né? Ele fala o quê? Que seja amaldiçoado. Se um anjo do céu descesse me apresentando um evangelho que não fosse esse que eu creio, que seja anátema, que seja amaldiçoado. A tamanha profundidade da relação, da confiança, da obediência, da relação para com Deus, é que nada nem ninguém consegue, nem conseguirá corromper isso. Porque eu creio profundamente, porque eu conheço. E se eu conheço, ninguém pode me enganar. Ninguém pode me enganar. Aquele que conhece muito bem sobre algo, sobre um negócio, alguém quer tentar ludibriar a pessoa, ele diz, não, eu conheço sobre isso. Eu entendo sobre isso. É um texto muito conhecido também, Jesus fala aqui, lá em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas da boca de Deus. Então essa relação, muito mais, como nós nos preocupamos com o alimento, né, com o que vestir, com o que beber, a nossa preocupação também para com o alimento espiritual, aprofundar-se na palavra de Deus. Em Provérbios 35 fala: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. E em Jó 11, 13 ao 15 fala: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Estenderes as mãos para Deus é afastar daquilo que te afasta do Senhor. Irmãos, eu queria chegar ao final dessa mensagem, para que nós possamos meditar ao longo dessa semana,
avaliar, na verdade, o quão próximos, né? Quão achegar, né? Esse texto de achegar-se a Deus faz parte da nossa realidade. Porque o tempo passa muito rápido, os anos se vão, nós já vamos fazer, agora em maio, quantos anos de igreja? 20 anos de igreja. Esses dias a Michelle postou uma foto que eu vi, Carol bem pequenininha, Joyce bem pequenininha, as meninas bem pequenininhas fazendo parte da escolinha, e o tempo... Eu só dormindo, teve que ter muita peleja para me trazer para a igreja, hein, Rodrigo? E o tempo passou muito rápido. Só que não é, a ideia aqui não é tempo, mas eu falei do texto passado sobre a relação que o bandido teve na cruz para com Jesus ali, na crucificação. Ainda hoje estarás comigo? Ou seja, não tem a ver com quantidade de anos, mas a profundidade da relação. E foi ali questões de segundos, minutos antes dele morrer, mas tudo foi colocado diante do Senhor. Não espere, irmãos, não espere chegar a uma data X ou ano tal em que você vai ler mais a Bíblia, vai orar mais. Não espere esse dia nunca. Busque hoje mesmo, não espere nem pela segunda-feira, hoje mesmo. É tão importante. E você vai descobrir que a relação sua com Deus, ela vai ser determinante para as outras áreas da sua vida. Tenho certeza disso. Eu queria que pudéssemos levantar para nós orarmos. Que Deus possa estar